Olá, esse mês de junho a nossa igreja está falando para famílias e eu fui convidada para vir falar um pouco sobre as experiências, vividas com a minha família, e é isso que eu vou fazer hoje, passar um pouco para vocês aquilo do que eu tenho vivido até hoje e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E eu queria começar lendo em Provérbios 24:3, que diz o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Nós nascemos em lares diferentes, costumes diferentes, né? E quando a gente casa, essa relação, ela leva um tempo para amadurecer. E muitas vezes aquilo que mais nos atraiu no nosso cônjuge é o que de repente passa a nos incomodar com a convivência, né? E só para a gente entender que não adianta eu entrar numa relação pensando que eu vou mudar o outro. O casamento não muda ninguém. Isso só acontece, as mudanças só acontecem com o poder transformador de Jesus nas nossas vidas. Quando eu conheci o meu marido, quando eu conheci o Rai, eu fui atraída pelo bom humor dele. É um jovem muito sorridente, muito brincalhão, super bem-humorado, e eu sempre séria, né? E de poucas brincadeiras. Depois de algum tempo de namoro, nós casamos e não demorou muito tempo para que aquilo que mais me atraía nele passasse a me incomodar. Eu comecei a achar o humor dele exagerado demais e veio a irritação com esse bom humor. Só que a irritação, ela não traz solução. Irritação, ela traz só confusão. Não é errado a gente discordar um do outro, isso é até saudável. O problema não é o que se fala, mas é a forma que eu falo alguma coisa. Não é o que se fala, mas como se fala. E falar dos nossos sentimentos vai fazer o outro entender como nós estamos nos sentindo. A acusação, ela nunca traz resultados. E a gente, no momento de raiva, acaba fazendo isso mesmo. A gente acaba acusando, né? E não é correto atacar o caráter um do outro, gritos não resolvem. Essa foi a primeira decisão que nós tomamos quando nós nos casamos, que a gente ia evitar falar ao mesmo tempo, né? Quando o outro estivesse chateado, a gente ia se calar. Porque não dá para ouvir quando as duas pessoas ficam gritando ao mesmo tempo. Quem é que vai ouvir o que o outro fala se os dois acabam falando e dizendo coisas e acabam nesse bate e volta sem entendimento nenhum? E é preciso parar para ouvir. É muito importante você parar para ouvir o que o outro está sentindo sem tentar se defender, né? Porque o nosso intuito às vezes é isso, né? A gente acaba, em vez de o nosso ataque é a defesa, e a gente começa a se defender. É difícil, mas é necessário e possível. Isso é muito possível de acontecer. Todo casal tem desentendimento, isso é perfeitamente normal. Mas é importante que esse momento seja saudável. Eu posso discordar do meu cônjuge com respeito, com amor, né? Ao invés de eu ferir os sentimentos dele. Não tem como ser feliz no casamento se eu só penso em mim. Se eu entro na relação pensando somente na minha felicidade, não vai dar certo. Um dia, com toda essa situação de irritação, de não gostar do jeito que o Rai estava agindo, eu fui tocada, o Espírito Santo me tocou e naquele momento eu percebi que o problema não era o Rai, o problema não era o meu marido, o problema era eu. Eu precisava mudar e eu mudei. E eu passei a ficar mais leve, eu passei a brincar um pouco mais, voltei a sorrir mais das brincadeiras e sem tantas cobranças, né? E fui ficando leve mesmo, passei a ser... o bom humor passou a fazer parte da minha vida também. E sabe o que aconteceu? Ele resolveu mudar. Sem perder o bom humor, ele encontrou o equilíbrio, sem que eu precisasse falar nada, e não foi nada forçado. E esse bom humor que o Rai sempre teve, nos ajudou a atravessar muitos momentos difíceis, sem perder a calma. E esses momentos que ele estava junto e que a gente acabava se descontraindo, nos ajudou a passar por crises sem estresse desnecessários, né? Então, eu sempre digo que cultivar o bom humor no casamento é muito importante, é essencial. Em João 4:8, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que não ama
não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso significa que quanto mais perto eu estou de Deus, Ele vai transformar a minha vida, trabalhando nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, tirando o meu orgulho, tirando a minha falta de paciência, o mau humor. E eu vou poder olhar para o meu cônjuge como Deus gostaria que eu olhasse. Tudo muda a partir desse momento. É preciso ter muito cuidado com comparação, né? Isso é uma outra coisa que a gente precisa ter muita cautela. Tenha cuidado com a questão da comparação. Quando nós começamos a comparar nosso casamento com de outra pessoa, que nossos olhos parecem muito perfeitos, a gente se esquece de cuidar do nosso. Quando nós nos casamos, no mesmo ano que nós casamos, mais uns 3 ou 4 casais casaram. E tinha um casal, assim, que era um casal perfeito, né? E a gente olhava, as mulheres principalmente, olhavam muito admiradas, porque o homem começava a falar alguma coisa e aquela mulher conseguia completar aquilo que o homem não conseguia dizer. Então, era uma sintonia incrível que eles tinham. E a gente olhava assim com muita admiração e olhar, poxa, por que não é assim, né? Só que esse casamento não durou muito tempo. Sabe por quê? Porque não existe casamento perfeito. Outro dia eu vi uma frase bem interessante e que dizia o seguinte: casamento perfeito é feito de 2 pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Sabe uma outra coisa muito legal que a gente precisa fazer? Sonhar juntos. É preciso não se acomodar, sonhar juntos, traçar planos juntos, procurar não pensar só em si. Eu e o Rai, nós fomos tivemos quase 40 anos de casados. Vamos fazer 40 anos de casados no ano de 2021, quando Deus o levou, né? Mas o que eu posso dizer a vocês é que nesses 39 anos e 7 meses de casado, nós sonhamos e realizamos muitos sonhos juntos. E foi muito bom tudo que eu vivi. Essas recordações que eu tenho hoje, de tudo que a gente viveu, me trazem saudade no meu coração, me fazem chorar, porque eu sinto saudade, isso é natural. Mas me fazem sorrir muito, essas lembranças me fazem sorrir muito também. Lembrando das aventuras que a gente viveu juntos. E eu agradeço a Deus por ter valido muito a pena tudo que eu vivi com meu marido nesses 39 anos e 7 meses. É claro que eu queria muito mais, com certeza, né? Outro dia eu abri um caderno onde eu anotava os nossos planejamentos. Eu gostava muito de fazer isso, né? Anotava, a gente vai fazer o quê? E a gente começava a anotar e orava por aquela situação, por aquele desejo, né? E quando a gente tinha a resposta, a gente colocava ali a data que Deus respondia aquele nosso desejo. E olhando esse caderno, eu vi que tem alguns sonhos ali que eu não vou mais poder realizar, porque ele já não está mais aqui, né? Então já não fazem mais muito sentido. Mas eu vou continuar a sonhar novos sonhos, né? Esse foi o legado que o meu marido me deixou. Não parar de sonhar, né? E ver o que eu sei que outros sonhos vão vir, outros sonhos vão acontecer, se estiverem dentro do propósito de Deus. Então, sonhar é muito bom. Não deixe de sonhar, e principalmente se você tem o seu cônjuge perto de você, aproveite esse momento para sonhar juntos, para viver juntos muitas aventuras. Isso é muito bom. Curtam a vida juntos, né? Tire um tempo para sair sozinhos. Cada momento juntos é um presente. Deixar de lado o celular um pouco, né? Que agora a gente chega no local, tá todo mundo muito ligado no celular. Dar atenção com o outro. Sair com amigos é muito legal. É saudável, é bom, é importante isso. É bom separar um tempo para isso. Mas o casal precisa voltar a namorar, precisa voltar a se tocar, precisa voltar a se beijar, sem ser somente naquele momento do ato sexual. Homens, a preparação para o tempo especial que vocês tanto desejam quando chegam em casa, à noite, na intimidade, começa com o dia. Lembre-se disso, aquela ligação para dizer que ama, aquela ligação para dizer que pensou, né? Ela estava pensando em você, um sentimento sincero, né? Se não pensou, nem ligue. Lembre-se que as mulheres gostam de ser lembradas, é muito importante. No tempo da situação financeira, né, que era excelente, o Rai era funcionário de uma grande empresa e os presentes eram exagerados. Se eram sapatos, eram vários pares de sapatos, roupas, bolsas, joias. Aí, de repente, um dia, ele decidiu servir ao Senhor sendo pastor.
E o homem aceitou esse desafio, aceitou esse chamado de Deus e fez a opção de ser pastor em tempo integral. Entregou o lugar dele na empresa. E aí os tempos começaram a ficar difíceis financeiramente. Já não era a mesma coisa, né? Igreja pequena, nem sempre era possível receber o valor mensal. Mas sabe de uma coisa? Ele não esqueceu esse compromisso, esse propósito de me fazer feliz. E aí os presentes mudaram. Ele passava na feira e ele via um chi, uma jaca, o bacuri, um caranguejo que eu gostava, e ele me ligava: olha, eu passei na feira agora e vi uma coisa que você gosta demais, e eu comprei. Lembrei de você. E sabe que esse ato dele, né, de se lembrar de mim, me fazia compreender que a nossa realidade financeira tinha mudado, mas a essência não, estava ali. Eu ainda continuava sendo amada, eu ainda continuava sendo lembrada, e então isso é muito importante para mim. Então essa manutenção, ela é necessária para que o casamento seja fortalecido. A vida é muito curta, a gente não tem que desperdiçar com coisas pequenas. É preciso construir um relacionamento saudável, feliz e bem-humorado. Nós passamos, vocês que conhecem a nossa história, passamos por momentos muito difíceis com o Vitinho. E quando a crise chega por doença, ou a situação financeira também vem complicando junto, traz um desequilíbrio emocional na família. Se a gente não tiver estruturado em Deus, e a gente acaba entrando numa situação bem difícil. Sem a presença de Deus na nossa vida, né, a gente fica presa fácil para essas situações de descontrole emocional. A gente acaba se tornando amargo e muito fragilizado. 1 Coríntios 13 fala que o amor é um dom supremo. Ele começa assim, olha: passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada serei. Eu não vou concluir por causa do tempo, mas com amor a gente tem mais paciência, a gente tem mais confiança, a gente tem mais disposição para suportar as eventuais lutas da vida. O que vier na nossa direção, com amor, juntos a gente consegue superar. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, não existe casal perfeito, mas a gente precisa aproveitar o tempo juntos. Perdoe o que precisa ser perdoado. O perdão restaura, o perdão liberta, o perdão ele cura. E hoje é o tempo da restauração, de mostrar ao nosso cônjuge e à nossa família o quanto eles são importantes. O caminho de Deus é o melhor caminho para o casamento dar certo. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amar é hoje. Que Deus abençoe você e sua família e aproveite cada dia para valorizar e agradecer a Deus pela família que você tem.